isso aí, boa noite. Essa aqui é a gravação de uma aula síncrona de introdução à álgebra do curso de licenciatura em matemática do IEM UFRJ. A gente vai então começar o estudo do segundo roteiro, que versa sobre teoria de conjuntos, né, que faz parte do conteúdo dessa disciplina. Então vamos para o assunto nosso, tá? Estamos transmitindo ao vivo por uma plataforma de videoconferências e tem um pessoal aí que a qualquer momento pode entrar e interagir comigo, que são os alunos que estão ao vivo. Muito bem-vindas as intervenções, tá ok? Então agora a gente segue na tela que eu estou compartilhando, que é uma tela, né, que está aqui com o roteiro 2, né, da nossa aula de hoje aí, 24/2/2021. Tá, a gente vai começar o nosso roteiro aqui, que fala sobre tem um pequeno defeito técnico aqui, minha caneta não está funcionando. Deixa eu ver aqui se é isso. Essa foi. Deixa eu dar uma verificada aqui. Pequenos problemas técnicos, deixa eu ver se já foram. Resolvidos os problemas técnicos. É um cabo USB mal conectado. Ok, vamos que vamos então. Vamos aqui então para o nosso roteiro 2, aqui ó, conjuntos, tá ok? Vamos para nossa mãozinha e a gente segue o barco aqui, né? A gente fez um primeiro roteiro estudando os fundamentos da lógica e agora a gente vai para o nosso segundo roteiro, que é estudar um pouco da teoria de conjuntos com essa abordagem um pouco mais formal, um pouco mais lógica, né? Aqui o texto começa, né, citando o David Hilbert, que foi um grande matemático do final do século passado para o século passado, e ele achava que a teoria dos conjuntos ia revolucionar a matemática. De fato revolucionou, não era tudo que ele imaginava, mas revolucionou. E quando a gente estuda a teoria de conjuntos, mesmo no ensino superior, né, a gente não fica aí gastando nossa energia para definir o que é conjunto, né, pertinência, conjunto, elemento e pertinência. São noções primitivas que a gente subentende, que a gente sabe reconhecer essas entidades, né? E aqui a gente vem com o nosso primeiro exemplo, um exemplo bem inocente, né, de conjuntos, né? Conjuntos é uma noção bem abstrata, né? Pode ser muita coisa. É uma noção que acompanha a gente desde a nossa tenra idade, né? E aqui eu estou com o meu primeiro exemplo, tá? Onde eu tento aqui organizar algumas coisas em conjuntos. Quer dizer, conjunto das vogais de um alfabeto que tem vogais, conjunto dos números ímpares positivos, conjunto dos nomes dos meses que tem 31 dias. Então está aqui meu primeiro exemplo de conjunto, né? Quer dizer, os elementos do conjunto das vogais vão ser as vogais, a, e, i, o, u. O conjunto dos números ímpares positivos vão ser 1, 3, 5, 7, por aí vai, né? E os meses que tem 31 dias. Eu acho que janeiro tem 31 dias. Aí tem lá uma ordem ali. Ok. Vamos para o nosso próximo exemplo, né? Que na verdade é o mesmo exemplo que o exemplo primeiro, só que com outra roupagem, né? Quer dizer, uma outra forma de você representar o conjunto tem uma representação. Aqui a primeira forma foi uma representação verbal, né? O que é? Descrevi verbalmente. O segundo exemplo é uma notação clássica onde a gente abre chaves, lista os elementos e fecha chaves. Se o conjunto é infinito, a gente tem a convenção de botar reticências para exprimir a continuidade do que está acontecendo, né? Pode ser usado tanto para conjunto infinito ou para conjunto finito muito grande, né? Então essa é uma notação que a gente usa bastante. Deixa eu dar uma olhada ali na apresentação. Ok. Então lembrando que qualquer intervenção tem que ser feito de forma verbal aí pelo áudio, né? Aí a gente vai ver outras formas de representar e trabalhar com conjuntos, tá? E aqui nessa parte do texto a gente fixa
Fixa, na verdade, vou dizer aqui uma tendência, né, de usar letras maiúsculas para representar conjuntos, né, letras minúsculas para representar elementos, né, e a notação clássica, né, Opa, o que está acontecendo aqui? Deu um ruim aqui, ó, fez um troço, deixa eu voltar. Faz isso não, faz o... aqui, ó, aqui. E a notação clássica do ezinho tortinho para indicar pertinência. Então, se o x é um elemento do conjunto A, a gente escreve assim. Se ele não é um elemento do conjunto A, a gente põe um risco no símbolo de pertinência, né? E aqui a gente também tem uma forma lúdica, né, de representar um conjunto, que é uma das primeiras formas que a gente trabalha representando conjuntos, principalmente quando a gente até lida com criança. É pegar uns pontinhos, dizer que são os elementos, né, e botar uma cerquinha dizendo que a cerquinha é o conjunto A e ele tem como elementos aqui o elementinho A, o elementinho B, C. Esse D aqui ficou fora, né? Então esse é um diagrama que a gente chama de diagrama cerquinha para representar conjuntos de forma bidimensional, né, e uma forma bem lúdica. A gente também usa o círculo para fazer esse diagrama, né? Quando a gente usa o círculo, a gente faz uma homenagem a dois matemáticos, o Euler e o Venn, né? É um diagrama de Euler e Venn, né? E ele está dizendo para a gente aqui, ó, que o Azinho é o elemento do conjunto A, o Bzinho é um elemento do conjunto A e o Czinho é um elemento do conjunto A. Né? E o D está fora, né? Tá aqui fora. Então o D não pertence ao conjunto A. Ok, até aqui a gente tá bem. A gente começa a ficar um pouco mais poderoso, vamos dizer assim, né? A gente começa a ganhar um pouco mais de formalismo, né? Porque até agora, descrever verbalmente, listar seus elementos, né? Que mais que a gente fez? Descreveu verbalmente e listou os elementos. Quer dizer, a gente ainda não está, né, usufruindo da capacidade plena da representação de um conjunto, né? A gente começa a tocar nessa capacidade quando a gente começa a usar um pouco de lógica, tá? Então aqui que tá a brincadeira, começa a ficar um pouco mais séria. A gente pode escrever um conjunto, quer dizer, é um elemento x, um elemento genérico, tal que esse x tem uma propriedade p. Então essa é uma outra forma de descrever um conjunto, uma forma muito poderosa, né? Porque você vai vincular, né, o teu conjunto a uma sentença lógica P, tá? E aí essa sentença que decide, ela é como se fosse o porteiro de entrada do conjunto. Ela decide se o elemento entra ou não no conjunto. Quer dizer, se a propriedade P é V, ele entra no conjunto. Se a propriedade P é F, ele está fora. Então essa propriedade P aqui é o porteiro do conjunto. É a propriedade que decide que elemento entra e que elemento não entra, tá? Tinha um personagem de um programa de TV, eu não vou poder citar nomes, né? Não sei se cai em direito autoral, sei lá se esse vídeo vai pro YouTube, que ele falava que ele tinha o bordão dele assim: cara crachá, cara crachá, cara crachá, cara crachá. É a propriedade P que faz esse cara crachá, né? Ela que decide se entra ou não no conjunto. Ok, então vamos lá. Aqui, ó, vamos voltar àqueles exemplos que a gente estava fazendo, já com essa representação, né, mais nova e muito mais abrangente, né? Então o conjunto que era o conjunto das vogais, né, eu posso representar como o conjunto do x, tal que x é uma vogal, né? Então aí essa é uma outra forma de escrever esse conjunto aqui. Ixi, ficou a seta, eu esqueço de tirar a seta. Aqui, ok, deixa eu dar uma olhada aqui se está gravando direitinho. Tá gravando direitinho, então volto por coisa aqui. Ok, x tal que x é um inteiro ímpar positivo, né? X tal que x também é outra forma de descrever o conjunto 1, 3, 5, 7, 9, 13 reticências, que ele é um conjunto que não para, tá? Vamos para a mãozinha, vamos seguir o barco. Aqui tem esse aqui, né? X tal que x é inteiro e x está
entre x e 500. É uma outra forma de descrever esse conjunto, 0, 1, 2, 3 até 500. Né? E aí tem conjuntos que tem só um elemento. Esses conjuntos têm um nome especial, são chamados conjuntos unitários. Né? Vamos dar uma olhada aqui em alguns conjuntos unitários no exemplo 6. Tá? X tal que x é inteiro positivo e divisor de 1. Né? Aqui repara que o nosso cara crachá aqui, né? A propriedade que decide se o elemento está ou não no conjunto é uma sentença, não, na verdade é uma sentença que é uma sentença composta, né? São duas sentenças ligadas por um conectivo. Né? Ele é inteiro positivo e divisor de 1. Então, né, ele tem que passar, tem que ser verdadeiro para ser inteiro positivo e tem que ser verdadeiro para ser divisor de 1. Então, essa é uma forma complicadésima, né? Uma forma elegantemente complicada de a gente representar esse conjunto que tem só o 1 como elemento. Tá? X tal que x é a solução da equação 3x mais 1 igual a 10. Também é uma forma, né, excêntrica de descrever o conjunto unitário que só tem o 3. Né? Ah, tá, essa vamos apagar isso aqui. Ó. Aí a gente fica aqui fascinado pela ideia de representar conjuntos dessa forma. Eu vou até botar um retângulo lá de outra cor. Vou usar o laranjinha, que o laranjinha é bonitinho. Aqui. Pô, e a gente fica aqui, eu falei, caraca, eu acho que eu achei o mapa da mina. Aqui é o mapa da mina. Tudo que é conjunto agora é x tal que x tem a propriedade P. E aí eu posso ganhar uma força de abstração muito forte. Aqui a gente não tem cerquinha, aqui a gente não lista os elementos, aqui a gente tem uma força muito grande de poder usar conjunto de formas que nem a imaginação, né, de forma com uma liberdade de imaginação muito grande. Você nem a imaginação pode limitar, mas ela pode limitar sim. Mas é uma forma de representar conjuntos muito poderosa. Né? Não transcende a possibilidade de você desenhar o conjunto, transcende muita coisa. Ok. Então, e um belo dia alguém falou, cara, teoria de conjuntos é tudo e vai ser assim, ó, x tal que x é propriedade P. Cara, só que se você fizer isso com esse grau de liberdade tão grande, os caras começam a inventar cada sentença sinistrésimas e começa a bugar a cabeça, né? A primeira consequência de você permitir com total liberdade essa brincadeira é a existência de um conjunto sem elementos, né? Porque aí os caras vêm e falam, eu quero um conjunto x tal que x não é igual a x. Hã? Quer dizer, essa propriedade aqui não deixa passar ninguém, tá todo mundo fora. Pô, então esse conjunto não tem elementos. Mas isso não é um problema muito grande, né? A gente resolve esse problema definindo o conjunto vazio, que tem como característica ser um conjunto que não tem elementos e tem um símbolo especial para ele. Tá? O professor Ferreto, das aulas que a gente indicou, até chama atenção que também dá para representar o vazio como sendo abre chaves, fecha chaves, não põe nada. Uma outra representação do vazio é esse símbolo clássico aqui. Agora, um erro que ele chama atenção é que a pessoa quer enfatizar que o conjunto é tão vazio que ele põe o símbolo do vazio lá dentro. Aí ele deixa de ser vazio, passa a ser um conjunto que tem como elemento o símbolo vazio. Ok, tem essas coisas. E aí tá. E o vazio ele tem várias descrições, né? Qualquer descrição da forma x, tal que x tem a propriedade P, a propriedade é uma propriedade logicamente falsa, né? Uma sentença logicamente falsa, vai dar vazio, né? Aí aqui temos a primeira observação, que o conjunto vazio ele não causa nenhum problema na teoria de conjuntos, tá? Nenhum problema mesmo.
E até é útil em várias situações, como a gente vê nos exercícios, né, para completar a teoria, né? E aí a minha observação diz que permitir que você crie conjuntos só com essa brincadeira de x tal que x tem a propriedade de P dá ruim, dá confusão. O pessoal no começo do século passado começou a inventar uns conjuntos que você não sabia o que fazer. Um clássico, né, é chamado de paradoxo de Russell, né, acho que eu já ouvi falar Rousseau, né, acho que é Rousseau, e ele pode ser encontrado na internet. Esse Rousseau ele cria um conjunto aí, né, com essa liberdade toda aí, que quebra a cabeça e a gente não consegue definir esse conjunto direito. Né? Aí chega a conclusão que ele não pode existir um tal conjunto. E para consertar o problema criado com essa liberdade, né, a gente restringe essa liberdade e a gente cria o conceito de universo de discurso. Então a gente cria um conjuntão chamado universo de discurso, que é assim, a gente determina o assunto que nossos conjuntos vão conversar. Basicamente é isso, né? E um livro muito clássico é o livro do Paul Halmus, né? E ele faz essa citação, né? Que para determinar um conjunto não é o bastante pronunciar algumas palavras mágicas que possam formar uma sentença como x não pertence a x. É necessário também termos em mãos um conjunto para o qual essas palavras mágicas se aplicam. Quer dizer, ele está falando da necessidade de se ter um universo de discurso. Quer dizer, nossos conjuntos que a gente está lidando não são conjuntos com total liberdade. São partes de um conjunto universo. Então a gente vai esclarecer um pouco mais o que significa isso nesse exemplo 7. Né? Aqui o exemplo 7, quando a gente está falando de soluções de equações, né, em geral, o nosso universo de discurso é R, o conjunto dos números reais. Quando a gente está estudando problema com números inteiros, nosso universo é Z, o conjunto dos inteiros. E quando a gente está em geometria euclidiana plana, no caso, nosso universo de discurso é algum plano euclidiano alfa. Né? E aí sim a gente está usufruindo agora do total poder desta notação aqui de propriedade. X no universo de discurso, tal que x tem a propriedade P. Tá? Então aí agora sim a gente está com total propriedade. Tá? Aqui a palavra final aqui eu estou falando que normalmente em algumas situações a gente nem deixa, né, tá tão clara a situação, vai embora gato, tá tão claro o universo de discurso que a gente simplesmente define conjuntos dessa forma. X tal que x tem a propriedade P. Quer dizer, o universo de discurso está claro. Né? Quando ele está claro, a gente pode fazer isso. Então vamos para a mãozinha. E agora a gente começa a pegar os conjuntos, né? De uma certa forma. Pegar assim, começa a manipular conjuntos. O primeiro conceito que a gente vai trabalhar é o conceito de igualdade. Está aqui a definição. A gente vai dizer que dois conjuntos são iguais, né, se eles têm os mesmos elementos. Então o conjunto A é igual ao conjunto B se e somente se se o x está em A é equivalente a ele estar em B. Esse símbolo aqui, ó, é o símbolo de equivalência. Tá? É uma equivalência. Aí os exemplos são exemplos mais inocentes, A, B, C, D, D, C, B, A. Uma outra coisa importante que eu não falei, os conjuntos, eles não levam em consideração a ordem dos elementos, é só um agrupamento mesmo de elementos. Esse conjunto aqui é 1, 3, 5, 7, 9, é o conjunto dos inteiros, tal que x é positivo e ímpar. E esse conjunto aqui, x em R, tal que 2x mais 1 é igual a 5, é o conjunto 2. Né? Os mesmos elementos que tá aqui estão aqui, que é o caso 1. Os mesmos elementos que estão aqui, né? E vice-versa. Né? E aqui é importante, se um conjunto não é igual ao outro, está, né, dizendo que isso aqui não se verifica. Está dizendo que, né,
nem todo elemento do A é um elemento de B, ou nem todo elemento de B é um elemento de A, né? Então, dizer que o conjunto A é diferente do conjunto B, né, quer dizer que existe algum elemento de A que não está em B, ou existe algum elemento de B que não está em A. Então, mãozinha, toca o barco, vamos embora, né? Aqui um exemplo, também um exemplo aqui é que aqui. ABCD é diferente de DCBA. Por exemplo, olha o D aqui, ó. O D está nesse cara. Ah, o D não, o D tá o D tá lá. O D não falha não. Quem que falha aqui, ó? É o C, né? Aqui, ó, aqui, o C que é o sem vergonha. Ele tá aqui, mas o C não tá aqui. É, tá escrito aqui, ó. Eu não li até o final. Vamos embora. Subconjunto, né? Uma noção que a gente já está trabalhando até quando a gente define o universo, né? O universo diz que é um conjuntão, o resto tudo é subconjunto do universo. Então a gente vai dizer que um conjunto B ele é subconjunto de algum conjunto A, se e somente se todo elemento de B pertence também ao conjunto A. Quer dizer, você pode enxergar o B ali dentro do conjunto A. Então usando a notação, essa notação aqui, ó, tá? Que é a notação de contido, B contido em A, né? Ou B subconjunto de A, né? Ou B é parte de A, então é tudo sinônimo. A gente está indicando que o conjunto B é um subconjunto do conjunto A, né? Todo elemento de B é um elemento de A, né? Aqui é o símbolo de inclusão. Eu gosto desse símbolo de inclusão com um igualzinho embaixo, assim, né? Mas assim, tem gente que usa esse aqui, ó. Eu não ligo, tá? Para alguns livros esse símbolo exclui a possibilidade da igualdade, mas outros não. Eu gosto desse porque a minha letra é meio zoada e acaba confundindo com C, então eu uso esse aqui. Então tá aqui, ó, em símbolos, B é subconjunto de A, se e só se sempre que x estiver em B, ele vai estar em A. Essa implicação aqui, ó, quer dizer que essa sentença, esse condicional é sempre verdadeiro. Sempre que x está em B, o x está em A. Tá? Aqui a observação sobre a notação, já falei. Aí alguns exemplos tranquilões, né? CD é subconjunto de A, B, C, D. X em Z, tal que x é par, é subconjunto de Z, né? E também a gente, em alguns momentos, né, quer dar um destaque para o A, né? Dizer que o A contém o B, e não que o B está contido no A. É só uma inversão da mesma coisa. Então a gente inverte o símbolozinho, mas ele mantém o significado. Tá? A contém B é sinônimo para B estar contido em A. Tá? E aí temos a negação disso, né? Quando que isso não acontece. Quer dizer que o B, né? Dizer que o B não está em A, né? E a gente denota dessa forma aqui, ó. Não está não, né? B não está contido em A, está elemento. B não estar contido em A é esse símbolo, a gente cruza o símbolo de continência, né? E a gente está querendo dizer que existe pelo menos um elemento de B que não está em A. Está aqui, ó. Estamos dizendo que pelo menos um elemento de B não pertence ao conjunto A. Tá? E aí a gente vai vir com alguns exemplos, né? Tá aqui os exemplos. A, B, C não é subconjunto de B, C, D, E, porque o A está aqui e não está aqui. X em Z, tal que x é par, não é subconjunto de x, tal que x é primo, né? Por quê? Porque, por exemplo, o 4, né? O 6, o 8, são todos elementos desse primeiro conjunto que não estão no segundo. Repara que se eu for pegar o 2 para dizer isso, eu não consigo, né? Porque o 2 é par e ele é primo. Tá? Mas não é ele que invalida essa inclusão, né? São os outros que invalidam. Aí eu preciso mostrar todos que invalidam? Não, você só precisa mostrar um. O 4 serve, o 8 serve, o 10 serve. Tá?
Só não serve o 2. O 2 não vai dar certo. Para mostrar que a inclusão não é válida. Estamos aqui na página 5, né? E aqui aí começam algumas coisas meio que mais ou menos estranhas a acontecer, né? É possível mostrar que para todo o conjunto A, o vazio é subconjunto. Poxa vida. Mas veja bem, como que eu faço para mostrar que um conjunto está contido no outro? Eu pego um elemento de um conjunto e mostro que ele está no outro, né? Mas como é que eu vou pegar um elemento do vazio? Né? Eu vou ter que fazer isso de alguma outra forma. Porque eu não vou poder pegar elemento do vazio, o vazio não tem elemento. Tá? Então a dica está aqui. Esse é um exercício, é o exercício 11. Né? E a dica é analisar se essa sentença pode ser verdadeira. Tá? Se essa sentença não puder ser verdadeira, se essa for uma sentença falsa, a negação dela é verdadeira. Tá? Então a ideia aqui desse exercício, quem caiu nesse exercício aqui, é mostrar que essa negação é falsa. Tá? Mostrar que isso aqui é falso. Isso aqui sendo falso, automaticamente isso aqui é verdadeiro. Né? Por lógica. Tá? Então fica aí a dica, eu não vou mexer com isso ainda não. Tá? E aqui a gente começa uma parte, né, onde a gente vai aprender bastante coisas, tá? Que é a parte das propriedades. Eu queria chamar a atenção que eu recomendei umas aulas, né, do professor Ferreto, excelente professor, sucesso na internet, né? E que ele fala das propriedades de inclusão e outras propriedades, né? Mas ele não demonstra nenhuma propriedade que ele fala. Ele dá várias propriedades, ele até acho que fala de reunião, interseção, mas assim, mais no nível de um ensino médio mesmo. A gente, em nosso nível, no nível superior, a gente vai demonstrar essas propriedades. Tá? Então vamos aqui para a primeira proposição. Né? Licença, professor. Pode falar, querido, pode falar. Boa noite. Boa noite. O aluno Pablo, ele está sem áudio, eu vou passar a dúvida dele. Tá aqui no chat, tá bem? Tá, eu vou ali olhar o chat também. Aí Então tá. tem um pessoal aqui que eu não vi que estava querendo entrar. Desculpa o pessoal que estava querendo entrar que eu não escutei o barulhinho. Não escutei. Alguém fala a dúvida do Pablo. Pablo, a gente consegue mostrar que o conjunto vazio é único? Ah, tá. Consegue, Pablo. Consegue. Consegue é uma boa pergunta. Boa noite, Ariel. Boa noite, pessoal. Desculpa que algumas pessoas eu acho que eu deixei aí esperando para entrar que eu não ouvi. Eu não sei se vocês conseguem ver se tem alguma pessoa querendo entrar. Se vocês conseguirem ver, vocês me avisem, por favor. De vez em quando eu vou dar uma olhadinha então para não fazer mais isso. Deixa eu voltar lá. O Pablo perguntou. Eu vou voltar aqui para o texto. A gente consegue sim, Pablo, mostrar que o vazio é único. Tá? Na verdade, eu vou fazer aqui rapidinho. Espero que não seja um exercício. Acho que não é um exercício não. Vou fazer aqui rapidinho. Bom, digamos que eu já tenha provado, eu não posso provar isso, né? Que o vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Né? Se eu já provei isso, Pablo, isso significa que, em particular, o vazio é subconjunto do vazio. Então o vazio contém o vazio. Que é a mesma coisa que o vazio está contido no vazio. Quer dizer, vazio está contido no vazio que está contido no vazio. Isso é equivalente a dizer que tratam-se de conjuntos iguais. Né? Então, essa simbologia fica ruim. Mas digamos que eu tenha feito um vazio com uma sentença. Esse vazio é um vazio azul. E digamos que eu tenha feito um outro vazio com outra sentença. E aí virou um vazio rosa. Tá? Mas ambos são vazios. São um conjunto que não tem elementos. Mas essa propriedade aqui, que o vazio é subconjunto de qualquer conjunto, que está aqui,
vai dizer para mim que esse vazio é subconjunto desse e que esse vazio é subconjunto desse. Agora, se um conjunto é subconjunto de outro e o outro é subconjunto dele também, isso é logicamente equivalente a dizer que eles são iguais. Tá certo? Então, esses caras aqui são um mesmo vazio preto, né? E são iguais. Deixa eu só pegar um negócio aqui que o gato derrubou. Oi. Peguei. Vai morder outro plástico, gato. É isso. Então é assim que a gente mostra que qualquer vazio é o mesmo vazio. É um pouco assim filosófico, né? Tem outras formas de fazer também, né? Para provar que o vazio, para provar, por exemplo, uma outra forma de fazer, eu quero provar que esse vazio rosinha é diferente do vazio azul. Quero provar que é diferente. Tá legal. Como é que é diferença de conjuntos? Eu tenho que mostrar que tem um elemento aqui que não está aqui, ou que tem um elemento aqui que não está aqui. Mas não tem elemento nenhum. Então você não é capaz de fazer isso. Concorda? Não sou capaz de pegar um elemento aqui e mostrar que não está aqui. E não sou capaz de pegar um elemento aqui e mostrar que não está aqui. Então isso aqui é falso. Se eu não consigo provar que isso aqui é verdadeiro, se eu não consigo pegar um elemento aqui e mostrar que está aqui, pegar um elemento aqui e mostrar que está aqui, isso aqui é falso. Mas o que é a falsidade dessa sentença? A falsidade dessa sentença é dizer que... o que é a negação dessa sentença que eu sei que é falsa? A negação dessa sentença é dizer que o vazio rosinha e o vazio azul são iguais. Se isso aqui é falso, a negação dele é verdadeira. Então qualquer vazio é o mesmo vazio. Tá legal, Pablo? Espero que você fique satisfeito com essas duas argumentações. Eu vou até deixar essa bagunça aí. Vou apagar isso aqui. Ok. Então estou com a primeira proposição, que são as propriedades da inclusão. A primeira propriedade é um exercício que eu deixei para vocês. O vazio é subconjunto de qualquer elemento. Tá? Simplesmente pelo fato de que eu não consigo mostrar que ele não é. Dei uma dica, mas não conta para ninguém. Licença de novo, professor. Pode falar. Mais uma dúvida aqui. Manda aí, professor, deixa eu dar uma olhada. Posso... Fala aí. Professor, então eu posso dizer que o conjunto vazio são duas proposições P e Q, onde P é igual a Q? Não. As proposições não são iguais. Elas só são logicamente falsas. Entendeu? Vou tentar dar uma luz no fim do túnel aqui. Por exemplo, uma clássica para definir o vazio é que o x é diferente de x. Tá? Mas tem outras. Né? Como é que eu posso fazer aqui uma coisa? Tinha uma que estava no meu bolso, agora eu deixei cair. X diferente de x é uma. Ou você pode colocar aqui, ó, por exemplo, que x é maior que zero e x é menor que zero. É outra. Isso que não tem como ser verdadeiro ao mesmo tempo. Né? E qualquer coisa que você invente, qualquer sentença envolvendo um elemento que seja logicamente falsa. Né? Tem uma que é legal também, ó, x quadrado é menor que menos 1. Né? Também é uma sentença logicamente falsa, o quadrado sempre é não negativo. Então essas três sentenças aqui, ó, definem o conjunto vazio. Mas nenhuma é igual a outra. Tá sabendo? Nenhuma é igual a outra. Né? São todas sentenças diferentes. O que elas têm em comum é que elas não deixam passar nenhum elemento. Espero que tenha resolvido. Então a propriedade é vazio sempre está contido em A. O conjunto sempre é subconjunto dele mesmo. E, terceiro, se A contido em B e B contido em A, isso significa, né, implica que são conjuntos iguais. A contido em B e B contido em A, então o A é igual a B. Né? Lembrando que esse condicional aqui é o condicional sem então verdadeiro.
né? Isso aqui acontece, isso aqui é verdade, isso aqui obrigatoriamente é verdade, tá? E aqui também a quarta propriedade, se o A contido em B e o B está contido em C, você consegue provar que o A está contido em C. Essa é a propriedade transitiva. A subconjunto de B, B é subconjunto de C, então o A é um subconjunto de C. Tá? A grande diferença do que a gente fez até agora, né, do ensino médio, se dá nesta parte aqui, quando eu enfio essa palavra aqui, demonstração. Né? Aqui. Eu falo para vocês que a matemática tem por características, né, essa abordagem. Ela é uma ciência que presta serviço a outras ciências, né, por causa disso, porque ela é lógico-dedutiva. Tá? Eu não preciso da observação, eu não preciso de experimentos para comprovar uma coisa matemática. A matemática não é uma ciência que você faz experimentos para comprová-la, você deduz de maneira lógica. Então a gente vai começar esse caminho da dedução lógica de propriedades. Tá? É assim que a matemática é construída. Então vamos demonstrar cada uma dessas afirmações. A primeira eu não vou demonstrar que ela é um exercício, senão eu vou estar fazendo exercício para alguém. Tá? A segunda forma de fazer isso, deixa eu ver se tem alguém aqui, tá. A segunda forma não, a segunda propriedade é que um conjunto é subconjunto dele mesmo. E tem duas formas de fazer isso. Deixa eu pegar meu laranjinha aqui. Vamos lá então. A primeira forma é pegando o elemento na mão. Né? Vamos mostrar que todo elemento de A é um elemento de A. Fica até pleonástico. Né? E aí ele é subconjunto dele mesmo. Né? Eu poderia falar que simplesmente que é imediato. Porque é. Né? Todo elemento de A é um elemento de A. É imediato. Então A é subconjunto de A. Né? O único problema é que tudo bem. Né? É imediato, é trivial, qualquer um entende. Né? Mas eu estou dizendo que todo elemento de A é um elemento de A. Né? Aí vem uma pergunta que eu chamei de sapeca. E aí, professor, e se o A não tiver elemento, como é que eu faço? Espera aí, se o A não tiver elemento, não vale o que eu falei. Porque eu falei pegando o elemento. Me referi ao elemento de A. Se ele não tiver elemento, não vale o que eu falei. Né? E a resposta que eu posso dar é que se o A não tem elementos, então ele é o vazio. Que aí entra aquela coisa que o Pablo perguntou. Né? Então ele é... Mas que o vazio é um único elemento. Dá para mostrar, a gente até fez aí em cima. Que é o único elemento, não, é o único conjunto que carece de elementos. Então ele não tem elementos. Então ele é o vazio e da propriedade A, né? Então ele é subconjunto dele mesmo. E aí vale que o A é subconjunto de A em qualquer situação. Se eu puder pegar o elemento ou se eu não puder pegar o elemento. Uma outra forma de fazer isso, essa mesma demonstração, né? Sem ficar preocupado em pegar ou não elementos, é essa aqui, ó. Acompanha comigo aí. Né? Vamos pegar a sentença. X, tal que X está em A, implica X está em A. Então, essa sentença aqui, né, é um condicional tranquilamente verdadeiro. Mas por que esse condicional aqui, professor, né, vou escrever sem as duas barrinhas, é tranquilamente verdadeiro? Deixa eu só mudar ali que eu fui grifar ali e fiz uma... Né, fiz uma bobagem. Esse condicional aqui, ó, x em A, se x em A, então x está em A, é um condicional verdadeiro. Por quê? Porque se essa proposição aqui, x está em A, for verdadeira, essa também é. Então ele fica se verdadeiro, então verdadeiro, que a gente sabe que é verdadeiro. Agora, se essa aqui for falsa, né, x não está em A, essa também é falsa, então fica falso. Se falso, então falso. Mas se falso, então falso, é verdadeiro também. Tá? Então, se falso é verdadeiro. Então, essa é uma sentença verdadeira. Sempre. Né? Sempre que o x está em A, ele está em A. É sempre verdadeiro. Então, eu ganho aqui, ganho uma segunda, né? Vira isso aqui.
né? Então, essa sentença aqui é sempre verdadeira, não tem como ocorrer VF. Não tem, porque é a mesma sentença, não tem como ocorrer VF. Então, isso quer dizer que o A está contido em A. Né? Essa veracidade diz que o A está contido em A. E aqui eu não preciso preocupar se o A tem ou não elementos. Entendeu? Porque quando ele não tem elementos, né, quando o X não está em A, é porque aquela parte falso implica falso. Né? E aqui está verdade sempre. Né? Vamos ver a propriedade de C. A contido em B e B contido em A, então eles são iguais. Então aqui é o seguinte, né? Eu tenho que mostrar que se isso aqui é verdade, então essa parte aqui também é. Tá? Então eu começo assumindo que isso aqui vale, que isso aqui é verdade. Então vamos supor que valem A contido em B e B contido em A. Né? Então a gente está dizendo que todo elemento da definição verbal mesmo, todo elemento de A é elemento de B e todo elemento de B é elemento de A. Ora, mas eu estou dizendo que eles são iguais. É exatamente isso que eu estou falando. Quando eu leio isso aqui, eu estou dizendo que eles são iguais. Então A é igual a B. Joinha, perfeito, tranquilo. Mas aí vem aquele garoto lá, chato. E se o A for vazio, professor? Poxa, cara, você de novo com esse vazio. Vamos lá então. Se ele é vazio, né? Se o A for vazio, então da hipótese, né? O B está contido no vazio. Né? Mas para o B estar dentro do vazio, gente, só se não tiver elemento. Né? Então o B é vazio, então tanto o A quanto o B são o mesmo conjunto vazio. Tá? E a mesma coisa vale, né? Se esse garoto chato tivesse falado, e se o B for vazio? Então vai a mesma coisa. Né? Agora, isso é uma forma de fazer, onde eu vou pegando o elemento e vendo onde que ele pode estar ou não. Também posso fazer por sentença. Por sentença dá para fazer também. Né? Então vamos supor que são verdadeiras sentenças. A contido em B e B contido em A. Né? Então é verdade isso aqui. Ó. X está aqui, X pertence a A. Se X pertence a A, então X pertence a B. E se X pertence a B, então X pertence a A. Né? Essas duas sentenças são verdadeiras. Né? Então, né, X está em A implica X está em B e X está em B implica X está em A é verdadeira. Se as duas são verdadeiras, né, se uma é verdadeira e a outra é verdadeira, então conectar as duas ainda fica verdadeiro. Né? A gente sabe então que se você tem P implica Q e Q implica P, você tá diante de uma equivalência P, C e somente CQ. Então você tem aqui, então, X está aqui, X está em A, C e somente C, X está em B. Isso quer dizer que o A está contido em B. Perdão, isso quer dizer que o A é igual a B, não é que o A está contido em B. A está contido em B, A é igual a B. Né? Repare que nesse caso, um dos dois ser vazio, eu não preciso nem lidar com a situação, porque trabalhar com eles em forma de sentença já me permite isso. Tá? Então provamos a terceira condição. A última, vamos voltar lá que eu já até me perdi aqui, a última é a transitividade. A contido em B e B contido em C, então o A está contido em C. É a transitiva. Vamos lá então. Ok. Aqui eu vou apresentar para vocês mais uma técnica de demonstração bem interessante. Né? A gente pode fazer com elementos. Né? Pega um elemento de A, então ele está em B, né? Porque a hipótese é A contida em B e B contida em C, né? Hipótese. Isso. Então tá. A hipótese é A contida em B e B contida em C. Eu pego um elemento de A, então ele está em B. Mas se ele está em B, ele está em C. Então o elemento de A está em C. É desse jeito. Tá? Faz. Aí tem essa pequice lá. Mas e se o A for vazio? Aí você tem que fazer todas as possibilidades. Se o B for vazio, todas as possibilidades. Se o C for vazio, também tem que lidar com todas essas possibilidades.
né? Então você argumenta quando eles não são todos não vazios, e depois de cada caso onde cada um é vazio, você trata separado. Tá? Aqui está a dica, né? Pode fazer por sentença também, que vai dar o mesmo resultado, parecido com o que foi acima. Mas tem uma terceira forma, que é uma forma indireta, né? Que é chamada de demonstração por contradição ou por absurdo, que eu vou apresentar ela aqui para vocês agora. Então, a demonstração por absurdo, ela consiste em você admitir a hipótese, quer dizer, a hipótese está aqui, ó, A contida em B, e B contida em C, né? E vou admitir a não tese. O que é não? O que é a tese? Não, estou querendo mostrar, tá? Ó, tô querendo mostrar uma implicação dessa forma, né? Hipótese A contida em B e B contida em C. Isso aqui é a minha hipótese. Eu quero mostrar que isso aqui implica na minha tese. Minha tese é isso aqui, ó, A contido em C. Essa aqui é a tese. Aí a demonstração por absurdo, como é que é, professor? A demonstração do absurdo, você supõe a hipótese e a não tese. A não tese é isso aqui, ó. Então, eu vou supor que esse gato tá impossível aqui com o meu quartinho do meu negócio. Deixa eu dar um outro brinquedo para ele. Vai me cá pra lá. Então tá, vamos lá. Então a não tese é não é subconjunto de C. Então eu vou admitir que essas três coisas existem. Isso aqui é hipótese, isso aqui eu tenho certeza que isso aqui é verdadeiro, né? Isso aqui eu não tenho muita certeza se é verdadeiro ou não, tá? A ideia é, admitindo uma coisa que eu sei que é verdade, junto com uma coisa que eu não sei se é verdade ou não, e manipulando essas coisas, né? Eu tenho que chegar a algo que eu sei que não é verdade, ou seja, estabelecer isso aqui como falso, né? Então eu vou admitir uma coisa que eu tenho certeza que é verdade e alguma coisa que eu estou em dúvida se é verdade ou não. E aí, manipulando esses elementos, a minha ideia, se eu for bem sucedido na demonstração por absurdo, eu vou conseguir chegar em algum absurdo. E esse absurdo vai me revelar que esse cara não pode ser verdadeiro. Porque se ele fosse verdadeiro, eu teria uma contradição na minha teoria. Então, vamos que vamos. Vamos ver essa demonstração por absurdo continuar aqui na próxima página. Tá? Então tá, estamos com a hipótese aqui de A contido em B e B contido em A, né? E por absurdo, o A não é um subconjunto de C, que é a não tese. Bom, se o A não é um subconjunto de C, significa que existe algum elementinho A tal que esse A não está em C. Mas esse Azinho, pela minha hipótese, ele também tem que ser um elemento de B. Porque todo elemento de A é um elemento de B. Então esse Azinho está em B. Mas pela minha hipótese ainda, que diz que B é subconjunto de C, esse Azinho que está em B, ele tem que morar em C também. Então o Azinho está em C. Ora, mas eu disse no começo, né, que o A não estava em C. Então não existe um elemento que está e não está num conjunto. Ou ele está ou ele não está. Ou isso aqui é verdadeiro ou isso aqui é falso. Isso aqui, essa contradição aqui, esse absurdo, está me dizendo que isso aqui tem valor lógico F. Isso é falso. Mas se A não é subconjunto de B, se A não é subconjunto de C, é falso, o que é verdade então? É verdade a sua negação. Tá? Então aqui está uma demonstração por absurdo, muito bonita. Ok? Então aqui tem uma observação 3, né, que diz respeito sobre esse processo de demonstração. Tá? Esse processo de demonstração, muitas vezes, né, no ensino médio, em outros níveis de ensino, a gente justifica algumas dessas propriedades com diagrama de cerquinha, diagrama de Euler-Venn, enfim, um monte de coisa que na verdade não é válido para demonstrações. Tá? Essa observação diz isso, né?
eu tenho que ser um pouquinho mais abstrato, ok? Então vamos seguir para o nosso conjunto das partes, né? Dado um conjunto, né, eu posso considerar um conjunto, né, relacionado com ele, que é o conjunto das partes, ou seja, é o conjunto de todos os subconjuntos do conjunto A. Então esse é o conjunto das partes. Repara que cada elemento desse conjunto das partes é um conjunto, tá? Então, para conjuntos pequenos, a gente consegue descrever bem o parte de A. Conforme o conjunto vai aumentando de tamanho, de número de elementos, fica cada vez mais difícil, tá? Se o A é unitário, então o partes de A tem dois elementos, que é o vazio, que sempre está lá no partes de qualquer conjunto, e o próprio A. Agora, se ele tem dois elementos, então o conjunto das partes vai ter o vazio, o subconjunto só com A, o subconjunto só com B e o subconjunto todo. Dois caras que sempre estão no conjunto das partes, o vazio e todo o subconjunto. Então, o conjunto das partes normalmente tem pelo menos um elemento, né? Até o partes do vazio é unitário, né? Tem só o vazio. E vamos para algumas operações com conjuntos, né? A gente começa então com a primeira operação que envolve conjuntos, que é a reunião de conjuntos, tá? Então, dados dois conjuntos, a gente pode formar um terceiro conjunto chamado união ou reunião, né? Que consiste em agrupar num mesmo conjunto os elementos do conjunto A e os elementos do conjunto B. Em símbolos a gente tem aqui a união B, são os elementos que estão em A ou estão em B. Então, está em qualquer um dos dois. Então, aqui está o exemplo, que a gente, né, pega o AB e o CD, e quando a gente une, fica ABCD. Pega o ABCD, une com o vazio, né, une com um cara que não tem nenhum elemento, fica o próprio. Tá? E aí a gente vem já, né, acabou de definir um conceito, já vem aqui para estabelecer as suas propriedades. Tá aqui. Para quaisquer três conjuntos, né, vão valer essas propriedades aqui, que são a união com A é o próprio A, é a idempotência. A união com o vazio é o próprio A. Vamos para as outras propriedades. A união com B é a mesma coisa que B união com A, quer dizer, comutativa. E a associativa. Se eu fizer, né, dados três conjuntos, né, se eu reunir os dois primeiros com o terceiro, né, ou reunir os dois últimos e depois com o primeiro, é a mesma coisa, né? Os itens A, B e C eu estou deixando como exercício. Então está lá no exercício 3. Alguns grupos vão fazer. Eu deixei para eu fazer o item D. Vou botar um verdinho aqui. Que está aqui. E eu vou fazer usando sentença, né? Dá para fazer usando elementos, professor? Dá para fazer, né? Mas eu acho sentença mais rápido e mais preciso, né? Então o que eu faço? Eu defino três sentenças abertas: P, Q e R, né? Uma é a que põe um elemento dentro do A, a outra que põe um elemento dentro do B e a terceira que põe um elemento dentro do C. Então a veracidade dessas sentenças decide se um elemento está ou não num conjunto, né? Então essa parte da esquerda aqui, ela vai ser escrita então como? Ela é o x tal que, né? Eu faço P ou Q, ele está em A ou está em B, né? E depois, depois disso eu faço ou R. Então é P ou Q ou R. Primeiro eu vejo se está em A ou em B e depois eu vejo se ele está em R. E a parte da esquerda, né, é ligeiramente diferente, né? Então eu vou ver se ele está em Q ou R. Deixa eu tirar o gato daqui. Esse é o gato que me atrapalha bastante, tá vendo? Chama Mingau. Esse cara aqui, ó. Já ficou famoso na internet, pode ir embora. E ele atrapalha bastante. Vamos lá. Então voltou. Então essas sentenças
decidem, né, se um elemento está ou não no conjunto. Então tá, aqui eu faço primeiro B ou C aqui e depois eu faço com A. Então a ideia aqui é o seguinte, eu vou pegar a tabela verdade, né, e vou mostrar que essa tabela verdade aqui é a mesma tabela verdade que essa aqui, são equivalentes, né? E aí a gente faz aqui. Construir a tabela verdade é uma tabela verdade um pouquinho complicada, não digo complicada, mas ela é né, com 3, né, sentenças, então ela tem bastante possibilidade. Mas aí você vai preenchendo ela, né, e vai ver isso aqui, ó. Essa sentença aqui tem a mesma tabela verdade que essa. Então não são sentenças assim, iguais, mas são sentenças equivalentes, tá? Então essa sentença é equivalente a essa. Isso significa, né, que todo elemento que essa sentença põe ou não no conjunto, essa também põe ou não no conjunto. Ou seja, aqui é a igualdade, né? Porque se essa sentença põe no conjunto, essa também põe. Então esse elemento, todo elemento daqui é um elemento daqui. E se essa sentença põe no conjunto, essa também põe. Então todo elemento daqui é um elemento daqui. Então está a igualdade de conjuntos, né? Então é isso aí. Professor, dá licença. Manda. Você falou que, além da tabela verdade, a gente podia fazer atribuindo elementos para os conjuntos. Sim. O senhor podia demonstrar dessa forma como é que ficaria? Sim. Posso sim. Vamos lá então. Tá. Eu estou pensando se eu abro uma página aqui ou não para fazer isso. Eu acho que eu vou abrir uma página aqui para isso. Vou abrir uma página. Eu gosto desse aqui. Vamos ver. Pum. Abri. Então eu vou. A minha ideia é demonstrar que a união B, união C é igual a A, união B, união C. Ah, tá bom. Então, como é que a gente pode fazer com elementos? Então, tá. Né? Então, o que a gente pode fazer aqui, a ideia é mostrar o quê? Mostrar que todo mundo que está nesse conjunto está nesse, e depois mostrar o contrário. Então, eu vou começar com essa parte aqui, ó. Então, eu vou pegar seja, né, x, um elemento que está aqui, ó. Está em A união B, união C. Então, o que isso quer dizer? Né? Isso quer dizer que o x está em A união B, ou ele está no C. Tá bom? E aqui quer dizer que o x está em A ou x está em B. Tá? Então eu tenho 3 possibilidades, né? Eu tenho essa e essa. Então eu vou chamar essa aqui de possibilidade 1, essa aqui de possibilidade 2 e essa aqui é da possibilidade 3. Tá? Ok. Se vale 1, né? Isso quer dizer que o x está em A, implica então que o x está na reunião. Desculpa. X está em A, então o x pertence a A, união qualquer coisa. Tá bom? Então o x pertence a A, união qualquer coisa. Então, se vale o 2i ou 3i, né, se o x está em B ou em C, isso aqui quer dizer que o x pertence a B união C. Concorda comigo? E se ele pertence a B união C, significa que ele pertence a B, pertence a A união B união C. Tá? De qualquer forma, se vale qualquer uma dessas 3 possibilidades,
né? Então temos que a união B união C é subconjunto de A união B união C, tá? Aqui, ó. Porque eu peguei um elemento, vou voltar aqui, ó. Peguei volta aqui pro lugar certo aqui, ó. Peguei um elemento qualquer desse conjunto aqui, fui, né, mexendo com ele, né? O que isso aqui significa? Ele está aqui ou aqui, mas se ele está aqui ou aqui, então tem três possibilidades. E analisei as três possibilidades. Se vale a possibilidade 1, ele está nesse conjunto. Se vale a 2 ou a 3, ele está nesse conjunto também. Ou seja, em qualquer situação, ele está nesse conjunto, né? Então, esse camarada aqui é subconjunto desse. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer os contrários, a volta. Que vai ser bem parecido, para não dizer que é igual, né? Vou pegar um x aqui, ó. Seja x aqui, tá? Aí vai. Então, o x está em A ou o x está em B união C. Mas isso significa que o x está em B ou o x está em C. Então aqui é uma possibilidade izinha, aqui é a possibilidade 2 izinha, e aqui, volta um pouquinho, é a possibilidade 3 izinha. E aqui, meu querido, minha querida, ou meu querido, vai embora, cara. No final você vai concluir que o x está aqui, ó. A união B união C. Tá ok? Satisfeito então com essa demonstração ou não? Tá, nem sei quem foi que manifestou aí. Foi, show. Vamos voltar lá. Foi eu, tá ok. Então, de qualquer forma, acho que eu achei mais tranquilo pela tabela verdade. Fica mais tranquilo. A tabela não é nem questão de tranquilidade, assim, né? Pode ser por tabela verdade ou pode ser por elemento. A única chatice de fazer por elemento é que alguém pode te questionar. E se fosse vazio? E se o A for vazio? E se o B for vazio? E se o C for vazio? Né? Não representa nenhum rasgo, né? Só é chato, mas não representa nenhum rasgo de lógica. Assim, eu tô lascado. Não. Se qualquer um for vazio, uma dessas possibilidades aqui não vai valer. Se o A for vazio, a possibilidade essa não vale, não tem ninguém no A. Vai sobrar só o B ou o C. Entendeu? Se o B for vazio, essa possibilidade não vale, né? Se o C for vazio, essa possibilidade não vale. E aí você toca mesmo, é a mesma argumentação, tá? É a mesma. E se todos forem vazio? É mais fácil ainda. Vazio, união, vazio é vazio, união com vazio é vazio, vai dar uma vaziada total. Esvazia tudo, tá? Só isso. Em termos de lógica, quando você faz por elemento, né? O que aconteceu aqui? Foi lá pro final? Não, tá certo. Foi na página seguinte. Tá certo. Tomei um susto. Então tem o método da tabela verdade, que eu achei mais dinâmico, assim, já vai de uma vez, né? E tem o método do elemento. Eu achei que foi importante a sua pergunta, porque realmente mostrou pra gente quais são os caminhos que a gente pode seguir, tá? Ok, aí tem a parte de interseção de conjuntos, que eu bem acho, deixa eu ver onde a gente está. Eu acho que eu vou deixar o restante dessa aula, deixa eu dar uma olhada aqui, para a próxima aula, né? Eu acho que eu vou deixar para a próxima aula. Então essa parte aqui, na verdade eu vou perguntar para vocês que estão aqui no ao vivo. Vou até o final, que aí isso deve ir
até quase 10 horas, até umas 9h40, 9h50, ou paro agora para a gente tirar algumas dúvidas? O que vocês acham aí do que estão no síncrono? Vou até o final, tento cumprir todo o roteiro, ou paro por agora, a gente continua na próxima aula, e daí é onde eu parei, e abro esse tempo, né, esses 40 minutos que resta pra gente tirar dúvida. Tá, vamos finalizar o roteiro, né? Que aí a próxima aula fica só para dúvidas mesmo, tá? Ok, tá certo, pessoal. Obrigado aí pela manifestação. E aqui a gente então toca-lhe o barco. Mãozinha aqui e vamos embora. Ok, interseção de conjuntos, né? A reunião usava o conectivo OU para formar um novo conjunto. A interseção a gente vai usar o conectivo E, né? Aqui, ó. Então esse novo conjunto chamado interseção, né? Ou intersecção, que às vezes o pessoal fala, né? Ele vai considerar quando um elemento está num conjunto e no outro também. Então A interseção B são os elementos que estão em A e em B, né? Aí aqui um exemplo tranquilão, né? A, B, C, interseção B, C, D, E. Ó, o A está nesse cara, mas não está aqui, então ele não está na interseção. O B está aqui e está aqui, então ele está na interseção. O C está aqui e está aqui, então ele está na interseção, né? Bom, não pode ter mais ninguém na interseção porque o Azinho se esgotou. Então fica só isso aqui mesmo, né? Agora, o AB interseção CD é vazio, porque esse cara aqui não está e nem esse cara está. Então não tem ninguém que está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. AB interseção vazio é vazio, porque o vazio não tem elementos, então não tem como ter elementos em comum. Ok. E de novo aí aquela história de uma proposição, de algo que necessita de uma demonstração, diferente de uma definição, diferente de um postulado. Quer dizer, é uma ideia matemática aqui, né, que precisa de uma demonstração, e a partir, né, e depois que ela é demonstrada, ela se torna uma verdade que não pode ser contestada, né, porque ela foi demonstrada. Ok? Então aqui a gente tem 4 propriedades. Que o A interseção A é ele mesmo, que o A interseção universo é o próprio A, esse universo é o universo de discurso, tá? Que o A interseção com B é a mesma coisa que o B interseção com A, comutativa, né? Aqui o universo é o elemento neutro, aqui ela é comutativa, e a última que é associativa. Fazer A interseção B e depois C é a mesma coisa que fazer B interseção C e depois o A. Mãozinha, vamos lá para... Aqui foi a explicação usando elementos, e aqui a gente tem... não fiz nada, deixei tudo como exercício para vocês, mas vocês têm aí como que faz, né? E só uma ressalva, que quando A interseção B é vazio, a gente fala que os conjuntos são disjuntos, quer dizer, eles não têm elementos em comum, eles são separados, são disjuntos. E agora a gente encara a proposição 4, né, que ela vai relacionar a interseção com a união, né? Então vamos lá. Aqui, então, quaisquer conjuntos A, B e C valem as seguintes propriedades. A primeira é que se eu fizer A reunião com A interseção B, dá o próprio A. A segunda é que se eu fizer A interseção A união com B, também dá o próprio A. A terceira, chamada de distributividade da reunião sobre interseção. Se eu fizer A união B interseção, é a mesma coisa que eu fazer A união com B, interseção A união com C. É como se ela distribuísse aqui, né? Como se fizesse assim, ó. Igual o produto distribui sobre a soma, tá? E aqui também a interseção distribui sobre a união. Então vai fazer A interseção com B, reunião A interseção com C. Tá aqui, ó. Então uma distribui pela outra, tá? E aí eu deixo como exercício essas 3 primeiras, se eu não me engano, né? As 3 primeiras são exercício.
Aí eu vou demonstrar a D aqui. E vou fazer, já que o pessoal gostou de usar sentença, vou fazer com sentença. Também dá para fazer com elemento? Também dá para fazer com elemento. É bem parecido, né? Pega um elemento aqui, vai brincando com ele e você consegue jogar ele aqui, tá? Brincar, no caso, é ver que se ele está aqui, ele está aqui e aqui, né? Se ele está aqui e aqui, tá? Você vai jogando ele aqui ou aqui, né? Ok, mas eu não vou fazer dessa forma, né? Vou considerar três sentenças abertas. X está em A, X está em B, X está em C. Então, só as sentenças que decidem se o elemento está em A, B ou C, né? E aí eu vou escrever isso aqui desse jeito. Isso aqui, né, são o X está o quê? X está em A ou está em Q, perdão, X está em A ou está em B ou C. Então é P, E, Q ou R. E a outra, essa aqui, ó, é X está o quê? X está em A e X está em B, ou X está em A ou está em C, né? Que é P e Q ou P e R. E aí, né, estudando as tabelas verdades, a gente tem que essa tabela verdade aqui, ó, essa coluna aqui é igual a essa coluna aqui. Aqui. Ok. Ó, VV, 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 FF, 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 FF. Isso quer dizer que as sentenças são equivalentes. Quer dizer, todo mundo que essa aqui põe no conjunto, essa também vai pôr. E todo mundo que essa aqui põe no conjunto, essa também vai pôr. Isso significa que eles compartilham os mesmos elementos, que está escrito aqui. Ou seja, tratam-se do mesmo, né? Trata-se do mesmo conjunto, vale a igualdade. Ok? Mãozinha. Acho que a última parte é a diferença de conjuntos e complementar. Então a última operação que a gente vai estar mexendo aqui é a diferença de conjuntos, né? Que é o seguinte, né? A diferença A menos B, né, são os elementos de A que não estão em B, né? São os elementos exclusivos do A, são os caras que estão em A e não estão em B. Deixa eu dar um check aqui, ver se tem alguém para entrar aqui. Não. Ok. No caso de quando B, perdão, no caso de quando B está contido em a diferença se chama complementar, né? Complementar de B em A. E eu uso essa notação BC aqui, ó, B complementar. No caso, né? Eu acho que o Ferreto usa essa aqui, ó, né? Complementar de B em A, né? O que falta em B para chegar em A. Perdão, o que falta em eu não acho isso, né? Aqui no caso aqui é a mesma coisa que a diferença, né? Aqui o B complementar é a mesma coisa que A menos B, mas nesse caso eu estou me referindo a isso aqui. Eu vou daqui para frente, eu acho que eu vou até esquecer essa jogada aqui e vou só considerar o pessoal no mesmo universo, né? Aqui os exemplos, aqui os exemplos. Então aqui, ó, ABC menos BCDE, né? Então são os caras daqui que não estão aqui, é só o A, né? O B está nas duas e o C está nas duas. Aqui AB menos ABCD é vazio, porque esse cara, né, tá aqui e esse cara tá aqui. Então não tem ninguém aqui que não tá aqui, tá? Se o A for ABCDE e o B for CDE, então o B complementar, né, o que falta, né, o que falta em A, não, o que falta em A, não é o que falta não, cara, o que está dentro de A, mas está fora de B, isso, é o que está dentro de A
mas está fora de B. O complemento é o que falta. Quando você faz diagrama de Venn, né, B aqui, ó, diagrama de Venn, fica muito fácil de ver, né, mas o diagrama de Venn não prova nada. Então esse aqui é o B complementar, ou se eu não me engano é o complementar de B em A. Eu não sei se é nesse sentido ou se é no sentido contrário, porque eu uso muito pouco essa notação aqui. Então tá aqui, tá certinho aqui, ó. Então, para o B completar no A, tá faltando o AB. Aqui, ó. Se os dois são iguais, então o complementar de B em A é vazio, porque não falta nada para o B virar o A. Né? Então tá ok. Então vamos aqui, mãozinha. Proposição 5. Aqui. Ok. Proposição 5. Propriedade da complementação. Então vou pegar A e B, subcondutos de um mesmo universo. Então vale as propriedades. A primeira propriedade é que o A complementar interseção A é vazio e o A complementar união A é todo o universo. B. O complementar do universo é o vazio e o complementar do vazio é o universo. Se eu complemento o complemento, né, o complementar do complementar volta no conjunto original. Se eu faço o complementar de uma interseção, é a reunião dos complementares. E se eu faço o complementar de uma reunião, eu tenho a interseção dos complementares. Né? Então, o complementar, de uma certa forma, inverte, né, aqui as operações. Né? E a demonstração é a seguinte: A, B, C e D ficou tudo como exercício. Né? A única que eu faço é a E. Aqui. O que eu peguei aqui? De novo eu usei sentenças. Né? A união B complementar são os caras no universo que não estão, né, no A união B. Isso significa que são os caras do universo que não estão em A e não estão em B. Porque se ele estivesse em um dos dois, em pelo menos um dos dois, ele estava na união. Ou seja, isso aqui são os caras em U que não estão em A e, né, são os caras em U que não estão em B. Olha o E aqui. Ó. Esse E vira interseção. Em outras palavras, A complementar, os caras de U que não estão em A, interseção, o B complementar, os caras de U que não estão em B. Fechado. Essas duas propriedades aqui, elas têm um nome especial porque elas são bem importantes. Né? Essas são conhecidas como as leis de De Morgan. Né? São muito usadas mesmo. Né? Não raras vezes a gente tem que usar elas. Bom, e com isso a gente chega ao fim do roteiro 2. Tá? Eu vou parar a gravação por aqui. Né? Vou soltar a vinheta e vou voltar para o pessoal ao vivo se o pessoal quiser mais alguma coisa. Só um minutinho para eu soltar a vinhetinha que encerra a gravação. Eu só vou aqui meu boa noite para as pessoas que estão assistindo e a gente vai encerrar com a vinhetinha que só funciona com o mouse aqui, ó. Pronto, só funciona com o mouse.